Hello. All right, so we're back. Let's get to work. So September 19th, uh we nós fizemos esse artigo aí do quarto secreto lá que a mulher achou e sonhava com arquiteto, né? Anyway, now let's pretend it's September 20th. In fact, it is. This time we're tackling Starbucks. Vamos fazer Starbucks aí. Tem uma lawsuit, um processo que eu achei aqui, ó. Aparentemente eles têm que pagar pelo uniforme. Starbucks workers sue over company's new dress codes costs to them. Sério? Vamos ver. Starbucks. Oh, we have. Você já sabe, eu uso isso aqui na verdade, né? Eu puxei em PDF já com a extensão. Vou dividir a tela. Vou minimizar. Aliás, esse já foi feito. A gente tá aqui. Day number 2. Eu já pus uma ali. Porque eu comecei o vídeo e restartei isso. Vamos falar isso. Anyway. Não dá pra ler. Puta merda. Agora sim. Alright, let's go. So Starbucks workers in 3 states took legal action against the coffee giant Wednesday. Isso aqui é legal, pode pegar. Took legal action against. Como eu disse, meu critério é coisas úteis. Expressões, no caso, frases, né? Chunks. Que eu me vejo falando numa conversa. Que eu acho que seria interessante. Essa é uma história curiosa, né? Anyway, let's go. Saying it violated the law when it changed its dress code, but refused to reimburse employees who had to buy new clothes. Nice. Não, isso aqui. Refused to reimburse. Reembolsar, né? Bom. Em 3 estados, um processo. Porque mudou o dress code. Dress code. E se recusou a reembolsar os funcionários who had to buy new clothes. Seriously? Really? Come on. The employees who are backed by the union organizing Starbucks workers. Olha só o sindicato aqui. Vou pegar essa top. The union. Anyway, you guys know. I think I've said this in the last video. Like, I know these things. I'm just picking them up just so you guys can see how it's done. In fact, there's no proper standard way of doing it. It's the way you want it. You just have to do it. That's the only rule I have for you. Do it like it's a job, like it's your job. So, the employees who are backed by the union organizing Starbucks workers filed class action lawsuits in state court in Illinois and Colorado. Duvido alguém saber o que é class action lawsuits. Lawsuits é processo, ok. Então eles processaram. File a lawsuit. Class action tem a ver com a classe trabalhadora? I have no let's see. É tudo em português, cara, esqueci. Eu uso em inglês, mas depois em português só para dar um help. Sinais são apoiados pelo sindicato que organizam os trabalhadores do Starbucks e arquivar, sei lá. Cara, quando você ficar stuck numa parada assim, tipo, esquece, just let go. Just let it go, sabe? Eu não vou falar isso provavelmente nunca na minha vida. But anyway. State Court in Illinois. Tribunal Estadual. E aí, será que vale a pena pegar isso? Like in state court in Illinois and Colorado, workers also filed complaints. Quem quiser pega isso aí, filed complaints. Reclamaram, abriram queixas. Prestaram queixas, né? With California's Labor and Workforce Development Agency. If the agency decides not to seek penalties against Starbucks, the workers intend to file a class action lawsuit in California. Again, what the hell is this? Ação coletiva. Processo de ação coletiva. Quer dizer, legal, but no. I'm fine, thanks. Thanks, but no thanks. Tipo, deixa aí, velho. Não tem por que você ficar pegando essas coisas.
Let's see. Starbucks didn't comment directly. Não dá pra ouvir isso, né? Sei lá qual é isso. Starbucks didn't comment directly on them Wednesday, but the company said it simplified its dress code to deliver a more consistent experience to customers and give its employees clearer guidance. Que? Consistent experience. Putz, isso aqui é business talk. Tipo, é um parágrafo que não diz nada, sabe? É tipo uma linguagem business. As part of this change, and to ensure our partners were prepared, partners received 2 shirts at no cost. Legal, 2 shirts at no cost. Aí, ó, é assim que você fala, sem custo nenhum. Vou reforçar. Quando se lê, a gente usa vocabulário passivo. É provável que você entenda isso. Né? A gente consegue intuir o que significa. E também isso aqui é pretty self-evident, at no cost, right? Porém, cara, quando você vai falar, não vem, sabe? Sabe aqueles branco? Do you know when you blank out? Like, you can't say it, you know it, you can feel it, you know that you know it, but you can't use it. It doesn't come out. Não sai. É isso aí, velho. Vocabulário passivo. Então, por isso que eu peguei. Partners received 2 shirts at no cost. The company said Wednesday. Starbucks refers... Nossa, tá chata essa, hein, mano. Devia ter pego outra. Starbucks refers to its employees as partners. Really? Do you also share profit? Because partners get a share. Acho que não. The dress code sparked a strike. Uma greve. The dress code sparked a strike at 75 US stores in May, soon after it went into effect. Legal. Caramba, não dá pra pegar só isso aqui? Quantos minutos? 7 minutos. Putz, tá grande assim. Vamos deixar só esse part to strike. Pronto. Soon after it went into effect, with more than 1,000 workers protesting the new policy, according to Starbucks Workers United. According to Starbucks Workers United, which represents workers at 640 of Starbucks or 640 of Starbucks, 10,000 company-owned U.S. stores. The union said the dress code should be subject to collective bargaining, but isn't a party to the suits. Nossa, não entendi nada. A União disse que o código de vestimenta deve ser sujeito a uma decisão coletiva, será? To collective bargaining, but isn't a party to the suits? Acho que é meio fazendo alusão aos engravatados, aos real partners. Caramba, velho. Isso aqui é difícil. Vamos ver se ele me dá uma tradução decente. Come on, let's go. Putz, tem que pegar outra extensão, velho. Eu quero a tradução da frase, for God's sake. Negociação de salário, collective bargaining. Negociação de salários, condições de emprego. Ah, achei. União diz que o código de vestimenta deve estar sujeito à negociação coletiva. Toma, collective bargaining. Mas não é uma parte do cortou, parabéns. Cara, não vou pegar não, tô de boa. Mas é legal isso aí, ó. The new dress... tem essa questão também, ó. Isso aqui é um artigo. Essa linguagem não necessariamente, muito provavelmente, não é reproduzível no dia a dia. Tipo, não é algo... Não faz parte da escolha de um nativo. Ou da sua escolha, né? Caso você queira comentar essa notícia. A gente tem outro vocabulário, tem sinônimos, tem expressões que fluem melhor, sabe? Então isso aqui, take it with a grain of salt. Tipo, não leva muito a sério não, sabe? Tipo, just enjoy the process. Quase 10 minutos, hein? The new dress code requires all workers in North America to wear a solid black shirt with a short or long sleeves under their green aprons. Quem sabe o que é um apron?
Acho que é um. Como que chama? Um coletinho? Não é coletinho? Avental? É, um avental, pô. Think about the baristas. When you go to Starbucks, you go into the store, what do you see? You see that they have an apron on them. Quer dizer, contexto. Às vezes você nem traduz nem nada, você só vai falar, putz, só pode ser um. Será que é? Deve ser, velho. Certo era pegar uma. É, um avental lá. Tinha que pegar uma foto, né? Ó, qual que é o lance? Apron. Provavelmente você já viu isso. Eu já devo ter visto. Mas isso é tão não recorrente, incomum. É algo comum, porém, para quem está lá e vive o idioma. Você está aprendendo inglês, cara, essas palavras aí, elas vão sumir. Eu vou pôr ali, mas se não usa, o cérebro descarta. É vocabulário passivo, por mais que eu esteja pegando aqui. Apesar que eu passei tanto tempo falando de apron, é provável que eu não esqueça mais isso. Mas um nativo é um nativo, você é você. Eu sou eu. A solid black shirt with short or long sleeves under their green aprons. Só pegar isso aqui mesmo, whatever. Shirts may or may not have collars, but they must cover the what? They must cover the midriff, and armpits. Armpits, axilla. What is a midriff? É... Legal. Aí, ó. A gola aí, ó. Collar. The dress code prohibits employees from having face tattoos or more than one facial piercing. Oh, you can't have a face tattoo? I mean, come on. Who? Não posso dizer isso, acho. Tongue piercings and theatrical makeup. What's theatrical makeup? Like a clown? Are also prohibited. Do you have a face tattoo? Man, no way. Starbucks said in April that the new dress code would make employees green aprons stand out. Am I saying this right? Aprons? Aprons, yes. Stand out and create a sense of familiarity for customers. Thank you. It comes as the company is trying to reestablish a warmer, more welcoming experience in its stores. Tá acabando, pelo amor de... Nossa, tem monte ainda. Before the new dress code was imposed, Starbucks had relatively lax... Ah, essa palavra é top. Eu achava que isso era informal, mas se tá aqui não é. Curious. Lax. Starbucks had a relatively lax policy. Tipo, meio que evidente, self-evident, right? Lax. Like it's a loose or it allows for a lot of whatever. 2016, it began allowing employees to wear patterned shirts in a wider variety of colors to give them more opportunities for self-expression. What? What does that mean? You're just working, bro. Do you really want to express yourself? Just kidding. Patterned shirts. Camisas estampadas. Patterned shirts in a wider variety of colors. The old dress code, also loosely enforced according to Colorado lawsuit, was also loosely enforced according to Colorado lawsuit, but under the new dress code, employees who don't comply are allowed to start their new shifts. Aí, ó, quem quer saber o que é turno? Aren't allowed to start their new shifts. Brooke Allen, a full-time student who also works at Starbucks in Davis, California, said she was told by a manager in July that the Crocs she was wearing didn't meet the new standards, and she would have to wear different shoes if she wanted to work the following day. Putz, Crocs, não sei não, hein, mano. Meio paia.
Alan had to go to 3 stores to find a compliant pair. Compatio, a compliant pair, which cost her $60. Alan has spent an additional 86 on clothes for work, including black shirts and seriously, they don't give you a black shirt like the uniform with the logo. Do you have to get it yourself? Pay for it? Ah, come on. Acho que é mentira isso aí, mano. I think it's extremely. What's tone deaf? Like surdo? What? I think it's an expression, possibly. Quanto tempo? 15 minutos. Acho que vou parar por aqui, hein? Só vou pegar mais uma. I think it's extremely tone deaf on the company's part to expect their employees to completely redesign their wardrobe without any compensation, Alan said. A lot of us are already living paycheck to paycheck, paycheck to paycheck. Isso aqui é legal, vivendo. Não sei traduzir, mas todo mundo entende. Alan said she misses the old dress code, which allowed her to express herself with colorful shirts and 3 facial piercings. It looks sad now that everyone's wearing black, she said. The lawsuits and complaints filed Wednesday allege that Starbucks dress code violated state laws that require companies to reimburse workers for expenses that primarily benefit the employer. Blá, 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 blá. Peguei o artigo errado. Achei muito. Cara, eu vou parar por aqui, isso aqui é meio chato. Bye, bye.